Eternal Regressing Night. Capítulo 11 – Sapo. Caramba! Ren cuspiu no chão e girou seu machado habilmente, rodando na mão como se fosse um brinquedo. Ele tinha acabado de perder de vista aquele garras de falcão ou olhos afiados, seja lá qual fosse o nome daquele desgraçado. A sensação era tão irritante quanto não se limpar depois de terminar um trabalho pesado. Nem me lembro da última vez que falhei numa caçada. O arqueiro era perspicaz e ainda mais ágil. No instante em que o cara percebeu a presença de Ren, ele fugiu. E, enquanto fugia, as flechas que disparou eram afiadas e implacáveis. Ren tocou na leve marca em seu lado esquerdo, onde uma daquelas flechas o havia atingido de raspão. Não havia ferida alguma, apenas a irritação de não ter conseguido evitá-la completamente. Isso deixou um gosto amargo, mas o que está feito, está feito. Ele investiu diagonalmente contra a formação inimiga, desorganizando-a ao máximo possível. Agora, era hora de voltar para onde pertencia. O que há de errado com esse cara? Matem-no! Quase não havia aliados por perto, principalmente porque ele havia penetrado muito fundo em território inimigo. Não que isso o incomodasse muito. Em vez de resmungar ou praguejar em voz alta, Ren simplesmente brandiu os machados que tinha nas mãos. A arma que ele tinha na mão direita era algo que ele havia apanhado de um inimigo no meio de uma luta, por isso o equilíbrio dela era péssimo. Mas isso não importava para ele. Se tornasse inútil, ele poderia simplesmente jogá-lo fora. Voxos! Tum! Com o único golpe do machado que tinha na mão esquerda, ele abriu a mandíbula e a garganta de um inimigo que bloqueava seu caminho. O sangue jorrou como uma fonte. Ren desviou-se do jato de água e então arremessou o machado desequilibrado com toda a sua força. Zumbido! Embora não tenha sido projetado para arremesso, o machado voou em linha reta e atingiu seu alvo com brutal precisão. Crocante! Ela se alojou no crânio do inimigo, partindo-o ao meio. Após causar estragos na formação inimiga, Ren retornou às suas próprias linhas. Espero que o capitão ainda esteja vivo. Aquele cara não era do tipo que morria fácil. Em toda a sua vida, Ren nunca tinha conhecido ninguém tão teimoso. Nem mesmo entre a minha tribo havia alguém como ele. O capitão provavelmente estava resistindo, embora por pouco. Ele não era alguém que merecesse morrer ali, mesmo que o campo de batalha não lhe fosse adequado. Se ao menos ele pudesse despertar o coração da besta. Mas seu talento deixa muito a desejar. Ren chegou a ensinar-lhe partes das técnicas secretas de sua tribo por pena. Não porque ele quisesse ser um mentor, ele simplesmente não queria ver aquele cara morrer na sua frente. Se ele morresse em outro lugar, não havia nada que pudéssemos fazer. De volta à linha aliada, Ren ouviu alguém falar. Ficar perdendo tempo sem chegar a lugar nenhum, né? Era Jashin. Uma das características marcantes do esquadrão encrenqueiro era que, com exceção do líder do esquadrão, em Creed, ninguém se dava bem com ninguém. O fato de essa equipe ainda conseguir funcionar era uma prova do carisma inexplicável de seu líder. O quê? Tá querendo briga? Quer que eu rache seu crânio com meu machado? Graças a você ter perdido aquele arqueiro de vista, o campo de batalha está um caos. Isso foi definitivamente uma provocação. Mesmo sem inspecionar todo o campo de batalha, era fácil perceber. Mas não foi por causa do arqueiro. Isso aconteceu porque o guerreiro sapo estava causando estragos em algum lugar do campo. Para o bem ou para o mal, Ren ainda não tinha encontrado aquele sapo. Cale a boca. Se você não quer morrer, não fale comigo. Louco selvagem. Os dois se afastaram um do outro. Foi um encontro casual, nada mais. A breve troca de insultos entre eles foi apenas mais uma rotina no esquadrão. O 444º não se preocupou em manter as formações. Cada um travou suas próprias batalhas. Mesmo sem formações, eles se destacavam no campo de batalha. Exceto por olhos grandes. O próprio Ren provavelmente chamou a atenção de todos ao romper as linhas inimigas. Quanto a Jashin, sua especialidade era aparecer de repente e em silêncio.
De longe, Ren avistou vários outros membros do esquadrão. Cada um deles estava fazendo a sua parte. Um cara brandindo sua espada preguiçosamente. Outro, rígido como uma tábua, espancava inimigos até a morte. Nenhum deles era comum. Mas o que mais se destacou entre todos foi o líder do esquadrão. Sobrevivendo graças à pura determinação, apesar da falta de talento. Quem poderia chamar isso de normal? Apenas no caso de Ren decidiu proteger o líder do esquadrão. Ele não planejava chamar a atenção, apenas o protegeria silenciosamente por trás. Porque, para ele, o líder do esquadrão ainda era alguém que não deveria morrer ali. Ele é a primeira pessoa neste continente a aprender as técnicas secretas da minha tribo. Com esses pensamentos em mente, Ren se moveu. Em pouco tempo, seus olhos pousaram em Incrid. No momento em que ele estava distraído, um inimigo avançou contra ele. Reagindo instintivamente, Ren derrubou o agressor e esmagou seu maxilar com o cabo do machado. O homem cuspiu os dentes quebrados. Girando meia volta, Ren desferiu uma cotovelada. Rachadura. Foto. O som de um tronco grosso quebrando ecoou quando o pescoço do inimigo estalou. Ren deu de ombros casualmente, com o olhar fixo em outro lugar. Mesmo ao lidar com os atacantes, seu foco permaneceu no líder do esquadrão. Habilidoso. Era um lado de Incrid que ele nunca tinha visto antes. Essa demonstração de habilidade manteve Ren observando em vez de correr para ajudar. Incrid estava lutando contra um soldado inimigo competente, demonstrando uma calma e confiança incomuns. Como? Como alguém pode mudar tanto da noite para o dia? Surpreendente, não é? Era Jashin novamente, aparecendo ao lado dele. Por que seus caminhos continuaram se cruzando hoje? Será que ele também tinha vindo para proteger o líder do esquadrão? Passei o dia todo observando, enquanto você ficava fazendo palhaçadas. E é como se ele tivesse roubado a própria sorte. O que? Ele tem sorte, é o que eu digo. A sorte por si só não explicava o que estava acontecendo. E as habilidades dele? Melhoraram muito. Jashin, que raramente falava com ele, pareceu genuinamente surpreso. Só isso já dizia tudo. E Ren ficou igualmente chocado. Em breve, Ren testemunhou algo ainda mais surpreendente. Duas coisas, para ser exato. Primeiro, a maneira como Incrid se esquivou do golpe de um inimigo e retaliou com um contra-ataque quase perfeito. Lindo! Ren se viu exclamando, e Jashin assentiu levemente com a cabeça. Anos de esforço incansável. Sabendo quanto o líder do esquadrão havia se esforçado, Ren não pôde deixar de sentir uma onda de apoio. O talento era uma coisa estranha. Às vezes, isso permitia que alguém desse um salto de vários passos em um instante. Tanto Ren quanto Jashin já haviam passado por isso, então não acharam o salto repentino de Incrid estranho. Estava claro. O chefe do esquadrão havia subido vários degraus da escada durante a noite. Ele venceu. O adversário não era um adversário fácil. É claro que, se fosse Ren quem estivesse lutando, alguns golpes de machado teriam sido suficientes. Para o líder do esquadrão, no entanto, era um adversário para o qual ele perderia 10 vezes em 10. No entanto, o desgraçado havia vencido. Embora não tenha parecido uma vitória fácil. Pequenos ferimentos eram visíveis, e o escudo em sua mão esquerda havia sido reduzido a estilhaços. As proteções de couro que protegiam seus nós dos dedos e joelhos estavam rasgadas e esfarrapadas. A julgar pela sua respiração ofegante, ele estava claramente exausto. Coração da besta. Ren avaliou rapidamente o estado do líder do esquadrão. Coragem e compostura. Sem dúvida, foi a técnica secreta que Ren lhe ensinou que formou a base de sua determinação. Pensar que ele dominou isso tanto assim. Foi surpreendente quão habilidoso ele havia se tornado. Ren decidiu deixar tudo de lado e contar uma piada. Sapo! Nesse instante, alguém gritou. Era outro soldado, parado logo atrás do líder do esquadrão.
Qual era o nome dele mesmo? Sino? O nome pegou porque soava parecido com o dele. Exatamente como o soldado havia avisado, uma sombra escura avançou rapidamente. Sapo. Sapo, o anfíbio humanoide. Seu rosto lembrava o de um sapo, e sua pele era da mesma cor. Sua pele escorregadia e oleosa desviava tanto lâminas quanto armas contundentes. Para matar um, era preciso perfurar seu coração ou queimá-lo com magia ou feitiçaria. Nenhuma das tarefas foi fácil. Os sapos eram uma espécie de combatente superior, naturalmente dotados de força e instintos de batalha. Qualquer arma que empunhassem, dominavam em poucos dias, uma raça nascida para o combate. O sapo, agora paralelo ao chão, saltou com uma velocidade surpreendente, desferindo um chute poderoso na lateral do líder do esquadrão. Não parecia ser um ataque destinado a acabar com tudo de uma vez. O líder do esquadrão foi arremessado para o lado com o golpe, e o Frog aterrissou pesadamente, estabilizando rapidamente sua posição. Estendeu a mão para trás, em sua mão, apareceu uma lança. Se deixado sozinho, o líder do esquadrão morreria, sem dúvida alguma. Ao avistar a sombra escura, Ren entrou em ação imediatamente. Bum! O chão rachou sob a força de seu passo, lançando poeira para o ar como uma pequena fonte. Num instante, Ren reduziu a distância até ficar ao lado do sapo. Voxox! Sem dizer uma palavra, ele brandiu o machado num amplo arco, de cima para baixo, transferindo a força dos ombros e braços para a lâmina. Mas, em vez de lançar sua lança, o sapo demonstrou uma destreza incrível. Movendo o pé direito para o lado, ele ergueu a haste da lança como um bastão que retorna à posição original. Ajustou a posição e aparou o machado num único movimento fluido. Clang! O machado colidiu com a haste da lança, enviando uma ressonância aguda pelo ar. Gru, um humano feio e intrometido. Seu maldito sapo desgraçado, você acabou de acertar o nosso capitão. Não é verdade que o capitão deve ser mais forte que seus subordinados? O sapo reconheceu imediatamente a habilidade de Ren. A acusação, o golpe de machado, o julgamento, tudo aconteceu. O sapo era uma espécie guerreira por natureza. Se sua capacidade de combate era excepcional, o mesmo se podia dizer de sua perspicácia. Seus olhos salientes e ondulantes permitiam discernir a força de um oponente num relance. Foi uma corrida abençoada com talento para avaliar talento. O sapo revirou os olhos brevemente antes de recuar. Chega! Já me acalmei. Que diabos você está dizendo? Que humano desprezível! Aquele cara matou um humano que eu estava de olho. Isso me deixou irritado por um momento. Mas, mesmo assim, eu o treinei, droga. Enfim, acabou por aqui. Não vou arriscar minha vida lutando agora. Os sentidos aguçados do sapo não se limitavam a julgar o talento. Seus instintos de combate também lhe permitiam avaliar o rumo de uma batalha em um instante. Embora Ren não achasse que isso necessariamente o colocasse em desvantagem, ele preferia evitar uma luta, se possível. Lutar contra um sapo por meras migalhas de pagamento? Não valeu a pena. Ren até conseguia entender, em certa medida, o raciocínio do sapo. Enquanto seus corações não fossem perfurados, os sapos conseguiam regenerar seus membros. Talvez por isso, eles fossem particularmente sensíveis à palavra coração. Ver alguém morrer com o coração perfurado pode levar essa pessoa à loucura. Um sapo enfurecido era terrivelmente feroz. Somente soldados da Froz com um certo nível de treinamento eram autorizados a entrar no campo de batalha. Ren refletiu sobre esses fatos. Caramba, acho que estou me acostumando com este lugar. O fato de ele se lembrar casualmente de tanta coisa sobre Han significava que ele estava se adaptando à vida neste continente. O sapo bateu na sua armadura peitoral. Um protetor cardíaco, também conhecido como armadura do coração, projetado exclusivamente para proteger o coração. Ao ver o desgaste, confirmou-se que se tratava de um sapo devidamente treinado. A cidade dos sapos nem sequer permitia que indivíduos pouco refinados saíssem para o mundo. A armadura do coração era a prova de identidade deles.
Até mais, humano feio. Mas por que continuava chamando de feio? Os sapos adoravam joias e tinham um gosto estético único. Eles preferiam humanos atraentes. Bonito demais para matar, murmurou o sapo, esticando sua longa língua como um sapo que pega uma mosca. Provavelmente, essa era a versão deles de um sorriso. Lançou um olhar para o capitão antes de recuar lentamente. As rãs fêmeas gostavam de homens bonitos. Os sapos machos gostavam de mulheres bonitas. Os sapos eram assim mesmo. Embora seus padrões de acasalamento dentro de sua espécie fossem diferentes, por algum motivo, eles admiravam humanos atraentes. Não era algo que preocupasse particularmente Ren. Você ainda está vivo? Jashin estava embalando o líder do esquadrão. Um único golpe na lateral fraturou suas costelas. Mas naquele breve instante. Sim, ele bloqueou com o braço. Impressionante. Isso fez com que Ren sentisse que seu trabalho como professor havia valido a pena. O bloqueio naquele momento do impacto significou que o coração da besta entrou em ação. Ren não conseguiu conter o orgulho. O choque do impacto parece ter afetado sua cabeça. Ele pode sobreviver, mas ainda corre o risco de morrer se não for tratado. A batalha parece estar chegando ao fim. Levem-no. Vamos trazê-lo de volta. Você o carrega. Eu abro o caminho. Um dia, vou cravar meu machado no seu crânio. Cuidado para que uma adaga não brote primeiro nas suas costas. Ren soltou um suspiro forte pelo nariz, mas a situação não se transformou em briga. Ao menos o capitão havia provado seu valor. Isso era suficiente por agora. Ren colocou Encrid nas costas. Jashin avançou, abrindo caminho com sua espada e escudo. À primeira vista, suas habilidades não pareciam excepcionais. Mas, ao observar com mais atenção, ficou claro que ele estava contendo a maior parte de sua força enquanto abria caminho. Esse maldito gato de rua astuto. Enquanto caminhava, Ren praguejou mentalmente contra Jashin. O capitão, deitado de costas, apenas respirava com dificuldade, como se estivesse dormindo. Capítulo 12 – O Barqueiro. O sapo refletiu sobre a cena capturada por seus olhos. Achei que ele fosse ganhar. Ele era um cara que o próprio Frog havia treinado, alguém com um talento considerável. Embora sua personalidade fosse desagradável, isso não era uma preocupação para o sapo. Soldado treinado especificamente em técnicas de estocada, ele tinha um potencial razoável. Ele não era do tipo que morreria num campo de batalha tão insignificante. Se lhe tivessem deixado agir por conta própria, ele poderia ao menos ter alcançado o nível de habilidade de um comandante de companhia. O sapo refletiu sobre o motivo da morte do soldado. Será que foi falta de experiência? Não, não pode ser isso. Ele já havia treinado muitos soldados usando métodos semelhantes. Esse cara não deveria ter morrido tão facilmente. Será que foi por causa de um adversário fraco? Nesse caso, foi apenas azar, a sorte lhe virou as costas. O sapo deu uma risadinha com um som gutural de nhuk-nhuk. Sorte também é uma habilidade. Quando Frog entrou no acampamento aliado, seu ajudante se aproximou. Estava à sua procura, general. Ah, é mesmo? Você se aventurou em território inimigo? Eu só saí para me divertir um pouco. Você parece estar de bom humor. Eu vi alguém ser esfaqueado até a morte ali. Para Frog, a palavra coração era tabu. Só de ver alguém morrer por causa de um ferimento no coração, ele já ficava doente. Mas lá estava ele, rindo da situação. O ajudante de ordem se perguntou se havia algo de errado com a cabeça do general. No entanto, ele se absteve de questioná-lo. Um soldado experiente como Frog poderia ocasionalmente pronunciar a palavra coração. E o sapo que estava diante dele era um militar experiente. Se quisesse, ele poderia facilmente dizer a palavra sem hesitar. Assim, não foi surpresa que Frog pudesse rir depois de testemunhar tal morte. Mais precisamente, Frog riu ao ver algo ainda mais intrigante do que a morte por uma facada no coração.
Você deve ter visto algo interessante. Bem, apenas um sujeito curioso. Provavelmente não era um aliado. Se fosse esse o caso, Frog já o teria trazido há muito tempo. O sapo deu de ombros e seguiu em frente. As solas dos seus pés eram grossas e resistentes, tornando as botas desnecessárias. Alguns sapos até mesmo cravaram pregos nas solas dos pés para obter melhor aderência, mas Frog não gostava dessas práticas. Com o treinamento e a habilidade adequados, solas escorregadias podem se tornar uma arma. Ele imitou o movimento de estocada. Não foi talento, foi puro esforço. Frog conseguia avaliar o domínio das técnicas de um oponente apenas observando. Ele tinha visto o soldado atacar e compreendeu imediatamente. Uma habilidade temperada e refinada através de inúmeras provações. Não era apenas algo aprendido, era uma técnica de sobrevivência, aprimorada em circunstâncias de risco de vida. Não se trata de talento, mas de esforço incansável. Ele tinha pouco talento. A sorte poderia se acumular dezenas, até mesmo centenas de vezes, mas sobreviver a tal ponto parecia improvável. Mesmo que o resto de suas habilidades fosse inferior, seu impulso era aceitável. Mas como? Com tão pouca habilidade. Ele havia sobrevivido repetidamente no campo de batalha? Aprender dessa forma, arriscar a morte e sair vivo, foi a prova de ter enfrentado inúmeros inimigos mais fortes. Como isso foi possível? Não era. Foi por isso que isso intrigou o sapo. Seria bom vê-lo novamente. Mas Frog duvidava que isso acontecesse. A sorte não foi justa. Ela era uma favoritista descarada, concedendo fortuna a alguns enquanto privava outros. E até a sorte tinha seus limites. Ele deve ter gasto toda a sorte de uma vida inteira. Não haveria uma próxima vez. Não que ele fosse morrer hoje, Frog o havia chutado, e ele de alguma forma conseguiu se defender. Além disso, os dois que vieram em seu auxílio sugeriram que ele não morreria naquele campo de batalha. Mesmo assim, sua sobrevivência não duraria muito. Enfrentar oponentes mais fortes poderia aprimorar suas habilidades, mas apenas se ele tivesse centenas de vidas de sobra. Em geral. Vamos comer. Frog deixou de lado seus pensamentos sobre o homem e mudou o foco. Era hora de comer e traçar estratégias. O ajudante de cabelos dourados assentiu com a cabeça em resposta às palavras de Frog. Entendido, senhor. Eu prepararei a refeição. Asterisco, asterisco, asterisco. Um barqueiro apareceu à vista. Encrid percebeu que estava sentado em um pequeno barco. Um sonho. Isso já havia acontecido uma vez antes, há muito tempo. Quando foi isso? Quando acordei pela primeira vez. Um barqueiro sem boca. Uma voz repleta de curiosidade. Vagas lembranças surgiram. Naquela época. Ele descartou aquilo como um sonho sem significado. Que significado poderia ter um barqueiro em um sonho? Você sobreviveu a mais um dia, hein? O barqueiro falou. Assim como antes, Encrid não conseguiu responder. Parecia que tudo o que ele conseguia fazer era ouvir. Embora tenhais olhos, não podeis ver, embora tenhais boca, não podeis falar, embora tenhais ouvidos, não podeis ouvir direito. As palavras do barqueiro tinham um ritmo melódico. Encrid nem sequer piscou. Seus sentidos e seu corpo estavam fora de seu controle. O que você pode fazer agora? Se isso foi um sonho, ele não deveria ser capaz de lançar feitiços ou algo do tipo. Parecia um sonho, mas não era. Ao perceber isso, Encrid entendeu que ouvir era tudo o que ele podia fazer. Você consegue suportar? Você vai continuar, mesmo com muros à sua frente? As palavras não faziam sentido. O barqueiro não tinha acabado de dizer que não conseguia ouvir direito? Você ainda nem ouviu meu nome. Encrid olhou fixamente para o barqueiro. Uma imagem desfocada formou-se através de uma névoa negra, como o orvalho da manhã obscurecendo sua visão. Estava tudo escuro. A princípio, Encrid pensou que o barqueiro simplesmente não tinha boca.
Mas não havia nada, apenas escuridão. O que vocês ouvem agora é apenas um capricho meu e fruto da minha boa vontade. O barqueiro deu uma risadinha. Não dava para ver, mas Encrid de alguma forma sabia que ele estava rindo. Então, qual é o objetivo de tudo isso? Criança, nada acabou ainda, e você não pode escapar. Os muros à sua frente permanecerão, tornando-se o seu destino. A parede de palavras pareceu estranha. O que o barqueiro realmente disse soou diferente, mas foi registrado como parede. O que foi isso? Você consegue sobreviver? Bobagem. Claro que sim. Espere, ele poderia falar agora? Não havia tempo para questionar. O barqueiro pareceu mais surpreso do que Encrid. Você. O barqueiro murmurou algo antes que a consciência de Encrid começasse a se dissipar. Splash. O pequeno barco desapareceu. Encrid afundou em águas profundas. Por trás da névoa negra, transmitia-se uma vontade, e não palavras. Você não vai se lembrar disso. Mas... um risinho discreto. O barqueiro prosseguiu. Você é uma figura divertida. E com isso, tudo terminou. Encrid afundou ainda mais no abismo, perdendo a consciência enquanto descia a escuridão profunda. Asterisco, asterisco, asterisco. Quem é o herói deste campo de batalha? Cipreste. Quem é o mestre deste campo de batalha? Cipreste. Quem corre em direção ao amanhã? Cipeça. Quem profere a sentença? Era uma canção, ritmo vibrante, vozes robustas, uma cadência perfeitamente sincronizada. Uma canção militar? Não, não foi. Desde que se juntou a esta unidade, Encrid aprendeu algumas canções militares, mas esta não era uma delas. O que ensinavam aqui não eram canções, mas cânticos com o objetivo de inspirar um grito de guerra rítmico. Nós vamos vencer. Abençoado pelo sol que nunca se põe. Empoderados pelo divino. Esse tipo de coisa. Sem melodia, apenas gritos que também serviam como um rugido. Mas isto tinha melodia e ritmo. E soava estranhamente familiar. A canção do bardo. Nem todos os bardos são iguais. Alguns se alinham a uma causa, juntando-se exércitos para elevar o moral. Essa deve ter sido uma dessas ocasiões. Quem, se não, escreveria um hino em louvor ao cipreste? O bardo provavelmente nem sequer tinha conhecido o cavaleiro chamado Cipreste. Já acordou. Uma voz chamou a atenção de Encrid. Ele se virou para ver Ren. Seu lado latejava violentamente. Quando ele levantou a mão para tocá-la, Ren a afastou com um tapa. Relaxa. Não está quebrado, só machucado. Mas sua cabeça? Levou uma bela sacudida. Agora, quantos dedos estou mostrando? Ren mexeu alguns dedos em frente ao rosto. Vá comer terra. Encrid lutava para compreender tudo. O dia de hoje havia terminado. Reconhecer isso já era suficientemente desorientador. As provocações de Ren eram difíceis de suportar. Viu? Ainda atordoado. Eu sou Ren, seu companheiro eterno. Maldito louco. Já se esqueceu de mim? Que crueldade, capitão. Encrid fechou os olhos por um instante e os abriu novamente. O dia havia terminado, o que significava que uma noite havia passado. Seus pensamentos estavam dispersos. Seus sonhos, caóticos. Não me disseram que eu não me lembraria deles? No entanto, elas permaneceram, vívidas e assombrosas. Água escura, um pequeno barco e um barqueiro sem rosto. Até mesmo as palavras do barqueiro permaneceram em sua mente. Pareciam distantes, como eventos de muito tempo atrás. Desde criança, Encrid sempre teve uma memória excepcional. Ele se lembrava de tudo. Eu não esqueci, um assassino nobre. Lembrar de um dos antigos apelidos de Ren o fez sorrir. SHHH, isso é um segredo. A conversa cessou,
e Ren lançou um olhar fingido e severo. Seus olhos perguntavam por que Encrid havia mencionado aquilo. Livre-se da persistente desorientação e Encrid concentrou-se. Em primeiro lugar, as coisas mais importantes. O que aconteceu comigo? Só então Ren ficou sério e explicou. A morte do pervertido que esfaqueava. As habilidades de Encrid melhoraram repentinamente. E o sapo? Um sapo interveio? Após anos como mercenário, era a primeira vez que ele via um pessoalmente. E certamente foi a primeira vez que ele foi atingido por uma. Ele teve sorte de suas costelas não terem sido completamente fraturadas. O que aconteceria se você enfrentasse um sapo no campo de batalha? Correr. Esconder. Morrer. 3 mercenários experientes, 3 respostas diferentes. Mas a conclusão foi a mesma. Se você não conseguisse correr ou se esconder, você morria. Assim eram os sapos, perigosos e temíveis. Todas as raças de combate eram assim. Gigantes, dragões, fadas, cada um naturalmente superior aos humanos. Mas quando se tratava de alcançar o nível de cavaleiros, os humanos lideravam em número. Foi por isso que a humanidade dominou este continente. Depois disso, eu mesmo te carreguei para fora do campo de batalha. Através do inferno, nada menos. Quase morri fazendo isso. Se fosse realmente uma situação de risco de vida, Ren não estaria se gabando. Te devo uma. Ótimo. 10 turnos lavando pratos devem dar conta do recado. Esse cara. Encrid suspirou interiormente, mas assentiu com a cabeça. Quando a conversa terminou, Encrid disse a Ren para ir embora. Mas Ren permaneceu ali, ainda sorrindo como sempre. Praticando sozinho, é? Quando eu não estava olhando. Do que ele estava falando mesmo? Seu coração, ele amadureceu. O que? Acha que eu não reconheceria meus próprios ensinamentos? Ah! Encrid percebeu que Ren o estava observando. É claro que ele estava observando. Caso contrário, ele não teria chegado a tempo de ajudar. Algo assim. Algumas experiências de quase morte, e eu simplesmente entendi. Ele havia ensaiado desculpas plausíveis dezenas de vezes. Essa foi a mais convincente, e, em parte, verdadeira. Ele omitiu o quão perto chegou da morte. Bom trabalho. Ren finalmente se levantou. Descanse bastante. Você precisa se recuperar antes que haja uma próxima vez. Encrid olhou em volta. Ele estava na tenda médica, cercado por outros soldados feridos. Ele tentou se sentar, mas foi impedido por um soldado com uma voz fraca e rouca. Não se mexa ainda. Você vai piorar a situação. Sua cabeça sofreu uma pancada forte. Soldados comuns raramente recebiam atendimento médico. Se não houvesse um camarada com experiência em ervas por perto, você estaria sozinho ou morto. De alguma forma, consegui chegar à tenda médica. Como isso aconteceria não importava por enquanto. Ele poderia descobrir mais tarde. O que importava era: sobrevivi ao dia de hoje. Um novo dia havia começado. Na entrada da tenda, a luz penetrava pelas frestas. Não era luz solar. O brilho bruxuleante das tochas e as sombras em movimento. A canção do bardo continuou lá fora. Quem é o herói? Se preste! As vozes dos soldados ecoaram em resposta. Ele sobreviveu até hoje. Ele viveu para ver o amanhã. Embora tenha permanecido inconsciente durante toda a manhã e tarde, acordando apenas à noite. Apenas um dia? Ele perguntou ao médico de plantão. Um dia? Não, já se passaram 2. O choque deve ter sido pior do que ele imaginava. Encrid fechou os olhos. De qualquer forma, o importante era sobreviver ao dia de hoje. Ele havia derrotado aquele lanceiro. Ele havia vencido, graças à sua habilidade. Os pensamentos de Encrid voltaram-se para o barqueiro. Ele repetiu as palavras, ponderando sobre elas.
Ele não conseguiu evitar. O barqueiro tinha dito que iria repetir. O que significava? Se eu morrer, o dia de hoje recomeça. O barqueiro disse isso como se fosse uma frase. Mas, por que o barqueiro considera isso um castigo? Para Ingrid, não foi pênalti. Foi uma recompensa.